Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Alisson Veras, professor de História. E estamos aqui para trabalhar mais uma temática da área de História Geral. Qual é a temática? A gente vai falar hoje sobre o socialismo. Socialismo, sistema político-econômico que de fato se consolida no século XIX e que, como vamos debater agora, nasce exatamente para combater a grande estrutura da exploração gerada pelos sistemas capitalistas. Agora é interessante que a gente perceba que o socialismo ele tem várias formas, tem vários vieses, e é interessante a gente perceber os vieses que são desenvolvidos para que cada uma das ideias dentro do panorama socialista seja interpretado. Mas, obviamente, independente de ser utópico, independente de ser científico, independente de ser anarquista, esses tipos de socialismo eles vão criticar a dura exploração provocada pelo capitalismo e principalmente gerada pelo processo da Revolução Industrial. Então, a partir de agora, a gente começa a debater sobre essas características da estrutura do socialismo. E o primeiro socialismo que nós vamos trabalhar, a gente chama popularmente com o nome de socialismo utópico. Vamos dar uma analisada aqui o que é esse socialismo utópico. Os primeiros socialistas, ao formularem as críticas ao progresso industrial, olha isso aqui, ó. Progresso industrial é importante porque, obviamente, vai trazer conforto, comodidade, a tecnologia vai melhorar a vida do homem, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma exploração gigantesca do homem para com o homem. E é por isso que essa crítica ao progresso industrial ela é feita de maneira veemente. O fizeram com valores liberais impregnados. O que é que significa isso? Que os utópicos criticam o capitalismo, criticam a exploração, mas é interessante que eles não querem a sua efetiva destruição. Atacando a grande propriedade, olha o que eu mencionei, mas tendo estima pela pequena. Ou seja, a gente apenas está substituindo a grande pela pequena propriedade, mas a gente não está destruindo a estrutura oficial do capitalismo. Esses teóricos acreditavam que pudessem haver um acordo entre as classes. Ou seja, vamos fazer acordo, vamos reduzir carga horária, vamos evitar a exploração, vamos dar melhor condição, exatamente para que tanto o patrão como o empregado consigam sobreviver dentro desse mundo que está se formando agora nessa idade contemporânea. Então, esses teóricos acreditavam que pudessem haver um acordo entre as classes e que elaboravam soluções que não chegaram, porém, a constituir uma doutrina e sim modelos idealizados, ou seja, as ideias, elas ficam basicamente só ideias, elas não são passadas de fato para uma organização doutrinária que seja efetivada de fato. Por isso que esses primeiros autores, eles são chamados com a denominação de utópico, né? Dessa forma, podemos considerar os socialistas utópicos uma manifestação de uma oposição romântica aos novos tempos, produto de uma decepção, olha isso aqui, ó, em relação aos resultados da Revolução Francesa e do progressismo da Revolução Industrial. Ou seja, a Revolução Industrial, que nasceu exatamente com aquelas ideias, né, de desenvolvimento, de progresso com o tempo, passa a ser contestada. Por quê? Pela grande exploração. Ao mesmo tempo que a Revolução Francesa, quando nasce com aquelas suas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, deu esperança para a sociedade. Só que com o tempo a gente percebe que a única coisa que nós vamos ter com essas revoluções é a substituição de uma elite. Sai uma elite nobiliárquica para entrar uma elite burguesa. E a maior parte da população continua amíngua, excluída das estruturas econômicas, sociais e políticas que nós tínhamos na história. Então, é basicamente uma grande decepção que nós temos nesse momento. Temos aqui alguns autores que são importantes. E eu citei alguns aqui que criaram uma espécie de ideologias do que poderiam ser essa ideia, essa característica do socialismo utópico. Primeiramente, você vai ter Claude de Saint-Simon, que escreve uma obra chamada de Cartas de um Habitante de Genebra. E que nessa obra, olha como é interessante a ideia dele, ó. Segundo ele, haveria a formação de uma sociedade sem ociosos. Olha aqui, ó. Nem a exploração do homem pelo homem. Ou seja, você não tem nem o ocioso, mas ao mesmo tempo você não vai ter a gritante exploração do homem para com o homem. E ainda, ele ainda propunha uma sociedade dividida em 3 grupos. Quais seriam esses grupos? Os sábios, intelectuais, os proprietários e os sem posse. Ou seja, os sábios seriam os responsáveis pela administração do governo, um conselho de artistas sábios intelectuais. Os proprietários seriam os responsáveis pelos meios de produção e os sem posse seriam aqueles que com sua mão de obra faria com que a estrutura econômica se desenvolvesse.
Então, a partir dessas ideias do Claude de Saint-Simon, você percebe que o governo ele estaria controlado por um conselho de sábios, intelectuais e artistas, e que proprietários e sem posse seriam os responsáveis pela dinâmica econômica social, mas sem a exploração do homem para com o homem. Então, é uma ideia que é criada exatamente para tentar reduzir o impacto da exploração gerada pelo capitalismo e pela Revolução Industrial. Além de Saint-Simon, você vai ter um outro cara chamado de Charles Fourier, e que Fourier ele vai criar uma ideia chamada com o nome de falancérios. Professor, o que é que são os falancérios? Está aqui logo à frente, ó. É o que a gente denomina de fazendas coletivas agroindustriais. As pessoas trabalhariam de acordo com a sua vocação. Olha como é interessante isso, né? Você que está na escola aí, que está procurando a sua vocação. Olha como é que funcionavam esses falancérios. Você trabalharia de acordo com a sua própria vocação, ou seja, trabalhar com o que gosta, eu acho que as pessoas produzem mais, né? Os bens são distribuídos seguindo a necessidade, e a divisão das riquezas produzidas seriam feitos considerando a quantidade e a qualidade do trabalho de cada indivíduo. Ou seja, trabalhe de acordo com a sua vocação, certo? E obviamente que trabalhando de acordo com a sua vocação você trabalha mais feliz. Produza e o que você produz, obviamente, que aquilo vai ser revertido para você. Então observa como essa ideia do falancério, ela pega exatamente na ideia que todo ser humano tem, que é trabalhar com o que gosta e lucrar, ganhar e viver bem de acordo com o seu trabalho. É uma ideia interessante, criada pelo Charles Fourier, mas que não vai para frente. Um outro grande teórico que nós temos aqui do socialismo utópico, Robert Owen, idealizador de uma estrutura chamada de New Harmony. Professor, o que é a New Harmony? Como traduzindo aí a nova harmonia, né? Ele previa a criação de uma comunidade de alto padrão, em que as pessoas trabalhariam 10 horas por dia. Olha, galera, a gente está aqui no século XIX, início do século XIX, né? Hoje a gente trabalha 8 horas por dia, já acha uma jornada estafante. E observem que a New Harmony, ela queria reduzir a carga horária de trabalho diária para apenas 10 horas. Se hoje, 8, a gente já se sente cansado, você imagina com a carga horária diária de 10 horas. Então, para você ver como a perspectiva do trabalho era diferente. Então, é interessante que você consiga discernir essas questões decorrentes do século onde você esteja estudando, tá bom? Então, em que as pessoas trabalhariam 10 horas por dia e tinham um alto padrão de instrução. Ou seja, das 24 horas você trabalha 10 e o restante você pode usar para a sua educação, para o desenvolvimento de sua vocação, exatamente para que você desenvolvesse um alto nível de instrução. É uma ideia bacana. O Robert Owen criou essa ideia na Inglaterra, foi perseguido, fugiu para os Estados Unidos, fundou uma New Harmony nos Estados Unidos. E interessante é que a New Harmony que ele fundou nos Estados Unidos, ao redor começaram a surgir comunidades que deram origem ao que hoje é o estado de Indiana, né? Então, o estado de Indiana nos Estados Unidos nasce exatamente de uma organização que foi a New Harmony, criada pelo Robert Owen lá na terra do tio Sam. E aí, resultado, perseguido também nos Estados Unidos, volta para a região da Grã-Bretanha, funda uma outra New Harmony na Escócia, mas fracassa. E aí, meu amigo, com 3 fracassos consecutivos, o Robert Owen termina falindo. Ou seja, o cara tem uma ideia bacana de dar qualidade, de dar padrão de vida, de dar instrução, mas infelizmente é diferente, né? A estrutura daquele momento não previa essas qualidades, qualificações para o operário. Era trabalho, trabalho, exploração, exploração. Então por isso que o Robert Owen, como a gente chama, é um patinho no meio de galinhas. E aí fica meio complicado sobreviver dentro desse círculo capitalista, industrial, exploratório que havia naquele momento. Então, o Robert Owen é mais um daqueles que empreendeu, mas que, infelizmente, os seus empreendimentos fracassaram devido à perseguição de grupos capitalistas que são contrários a esse nível de organização criada por esses utópicos. Perfeito? Então, o primeiro grupo são os utópicos. Agora, a gente vem para a parte que, obviamente, é a parte que é mais cobrada em vestibulares, que é a parte referente ao socialismo científico, ou também chamado de socialismo marxista. Tem esse nome por causa da maior expressividade, Karl Marx. No ano de 1848, a gente pode considerar o ano de 48 como o ano, a carta de nascimento do socialismo científico no mundo, quando Karl Marx, em parceria com Friedrich Engels, criam uma das maiores obras-primas da esquerda mundial, o Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista que tem uma frase que já mostra logo qual é a intenção de Marx.
trabalhadores do mundo todo, univos. Ou seja, ele conclama os operários, conclama os oprimidos para que eles possam se unir e lutar por melhores condições de vida e de trabalho. É impressionante porque a partir da criação dessa ideia do socialismo científico e da criação de um dos maiores clássicos da história, que é o Manifesto Comunista, o capitalismo e o socialismo, a partir desse momento, de fato, começam a entrar em choque. Porque as ideias marxistas, elas são absorvidas pelos operários e esses operários, a partir de agora, começam a lutar de fato pelos seus direitos. Karl Marx ainda vai criar uma outra obra chamada de O Capital, onde ele faz críticas extensivas ao capitalismo. E dentro dessas críticas, obviamente que além de criticar o capitalismo, ele cria ainda algumas outras ideias que são viáveis dentro da sua doutrina, como por exemplo, segundo Marx, o estudo da sociedade seria baseado em critérios econômicos. Olha, interessante, quando tu está estudando historiografia, você pega a corrente historiográfica do positivismo, da nova história, e existe uma corrente historiográfica chamada de marxismo. E na corrente historiográfica do marxismo, trabalha-se o quê? Que o critério para a organização das estruturas sociais é o aspecto econômico, ou seja, cada sociedade se estrutura, se organiza baseando-se no que Karl Marx chama-se de modo de produção. É a ideia do materialismo histórico, ou seja, para cada período da história, as sociedades elas se organizam de uma forma e daquela forma elas se estruturam. Por isso que para cada período da história você vai ter um modo de produção diferente. Modo de produção comunal lá na pré-história, modo de produção asiático na Antiguidade Oriental, modo de produção escravista no Ocidente, modo de produção feudal durante a Idade Média, o modo de produção capitalista e o modo de produção socialista que nós vamos ter durante a Idade Moderna e durante a Idade Contemporânea. Ou seja, para cada período a gente vai ter uma faceta da sociedade se organizando de acordo com as suas características econômicas. Uma outra crítica que Marx faz, a mais-valia, que é exatamente o lucro que o patrão tem de acordo com a exploração da mão de obra do seu empregado. E por conta disso, Marx simplesmente conclama a grande luta de classes, onde ele diz que a luta de classes, a luta entre o oprimido e o opressor, é o que provoca a grande dinâmica social. Ou seja, não se muda a realidade social se não houver esse choque entre oprimidos e opressores, que é o que ele também chama com o nome de método dialético. E essa transformação, meninos, essa luta de classes, é o que pode promover o que Karl Marx chama de a grande revolução socialista. Segundo Marx, o capitalismo chegaria a um nível de exploração tão alto que haveria uma revolução do proletariado. E essa revolução do proletariado, ela simplesmente o que era que provocaria? A destruição do capitalismo, e essa destruição do capitalismo faria com que as estruturas mundiais evoluíssem para o socialismo. E, professor, com a destruição do capitalismo, qual é a função do socialismo? O socialismo, meninos, tem duas funções. Quais são as duas funções? Eliminar a propriedade privada e as desigualdades sociais. E aí, no momento que a estrutura do Estado socialista eliminasse a propriedade privada e as desigualdades sociais, nós estaríamos aptos para evoluirmos para o comunismo, que é o comunismo, é exatamente o momento onde você destruiria o Estado. Professor, e agora? Para onde é que a gente vai? Cara, infelizmente, não dá para a gente viver de si, porque na prática, depois que se construíram os Estados, não tem como a gente dizer na história que o comunismo existiu, né? Mas, professor, eu já ouvi dizer que Cuba era comunista, que a União Soviética era comunista, que a China era comunista. Calma. Eles usam essa metodologia, essa denominação comunista, mas o que, por exemplo, Cuba, o que, por exemplo, a União Soviética, o que, por exemplo, a Coreia do Norte, tantos outros que se dizem comunistas usam, nada mais é do que uma faceta que é o stalinismo, né? A gente vai trabalhar a Revolução Russa e vocês vão ver que essa estrutura do stalinismo é o que vai caracterizar uma grande ditadura nas organizações desses estados, que é a aproximação da União Soviética. Então, o comunismo, de fato, meninos, depois da construção do Estado, que fique bem claro, ele nunca existiu. Porque o que é o comunismo? É a redução do poder do Estado. O que é que os estados que se dizem comunistas fizeram? Fizeram foi aumentar o poder do Estado. Então, é algo incoerente. Então, tecnicamente, o comunismo, de fato, ele nunca existiu depois que nós tivemos a criação do Estado. Se algum dia houve o comunismo na história, lá na pré-história, quando não havia o Estado e onde tudo era de todos. Ali a gente pode caracterizar. Perfeito?
Além do socialismo científico, temos o anarquismo, né, que pregava a supressão de toda forma de governo defendendo a liberdade geral. Um dos principais nomes, Pierre-Joseph Proudhon, criador de uma obra chamada O que é a Propriedade, onde nessa obra ele critica os abusos do capitalismo, enfatiza o respeito à pequena propriedade e propunha a criação de cooperativas e de bancos que concedessem empréstimos sem juros aos empreendimentos produtivos, além de crédito gratuito aos trabalhadores. Ou seja, para ele, a gente tinha que ter a estrutura da pequena propriedade para que cada família, colocando essa expressão cidadão, tivesse uma condição de sobreviver. Essas cooperativas e esses bancos tinham que ceder empréstimos sem juros, exatamente para não matar, vamos usar essa expressão, de cobrar sobre essas pessoas, para que elas pudessem ter uma vida, digamos que decente, de acordo com o seu trabalho, de acordo com a sua produção. Ele também propunha a criação de uma sociedade sem classes, sem exploração, uma sociedade de homens livres e iguais. Proudhon defendia a destruição do Estado, substituindo por uma república de pequenos proprietários. E aí inaugura-se o anarquismo. Ou seja, o Proudhon, você está vendo que ele quer acabar com essa diferença entre elite e povo, quer simplesmente exterminar a estrutura social e a hierarquia, criar uma república de proletários onde todos tivessem os mesmos direitos e deveres e a partir dali tivessem as mesmas condições de vida. O anarquismo foi inaugurado. Só que, além do Proudhon, você vai ter um outro cara que vai dar o que falar, o tal de Mikhail Bakunin, criador do socialismo libertário, onde ele prega o uso da violência nas transformações sociais. O Bakunin, ele vai ter uma pequena diferença com relação ao marxismo. Por quê? Eu acabei de mostrar para vocês o marxismo e vocês viram que Marx, aqui, ó, ele faz um processo transitório, né? Capitalismo, socialismo, comunismo. Como é que funciona a questão do anarquismo? Do capitalismo, nós evoluiríamos para o socialismo. No anarquismo, olha aqui, ó, não existe o socialismo. Então, enquanto Marx faz essa transição, capitalismo, socialismo, comunismo, o que é que o Bakunin ele diz? Que o capitalismo seria destruído por uma poderosa revolução do proletariado, não era necessário a etapa do socialismo e que nós poderíamos destruir toda a característica do capitalismo e migrar definitivamente para o comunismo. Então, tecnicamente, a diferença entre anarquismo e o marxismo é que o marxismo é gradual, tem uma etapa transitória chamada de socialismo, e enquanto o anarquismo não tem etapa de transição. Você destrói o capitalismo e de imediato você vai para o comunismo. Perfeito? Então, algumas ideias que são ideias importantes, fundamentais desse período aqui, onde Proudhon e Bakunin são os dois grandes nomes. E agora, para nós fecharmos, temos aqui um tipo de socialismo diferente, ó, o socialismo cristão. A Igreja Católica, que perde muita força por causa das revoluções burguesas do final do século XVIII e início do século XIX, ela volta no final do século XIX a querer espaço nas mídias. De que forma? O Papa Leão XIII, no ano de 1891, publicou uma bula chamada de Bula Rerum Novarum, onde, segundo esse documento, a Igreja revivificava a religião, olha isso aqui, esse ponto importante, como instrumento de justiça social. Olha a coisa bonita. A Igreja como instrumento de justiça social. E, de outro lado, declarou-se contra o marxismo. Por quê? Porque, segundo Marx, tem que se eliminar a exploração do homem para com o homem. E, para ele, a religião é uma forma de exploração e as religiões elas tinham que ser extintas. Então, da mesma forma que a Rerum Novarum quer usar a religião como forma de justiça social, tocando na questão da piedade, as relações entre trabalhadores e os seus patrões, para que haja uma melhor relação entre eles, do outro lado, ela critica veementemente o marxismo, porque o marxismo é contra as religiões. E também contra a luta de classes, apelando para o espírito cristão dos patrões, pedindo-lhes que respeitassem a dignidade de seus operários. Olha como a Igreja Católica ela volta. E detalhe, ela está do lado do povo,
onde ela prega que a igreja agora vai ser um instrumento de justiça social, mas ao mesmo tempo ela fica ali do lado da burguesia, né? Porque ela critica o marxismo, critica a ideia da destruição do Estado, da destruição da religião e quer exatamente utilizar a fé, a imagem de Cristo como uma forma de conciliação para que patrões e empregados tivessem uma relação respeituosa e digna nesse momento. Perfeito? Então, no século XIX, a Igreja Católica dá o primeiro passo para isso. E no século XX, o Papa João XXIII vai criar um concílio chamado de Concílio do Vaticano II, que vai acontecer entre 1962 e 1965, onde esse concílio simplesmente vai provocar uma divisão clerical, fazendo com que a Igreja Católica se bifurcasse em dois grupos. O grupo dos conservadores, que querem que a Igreja atue apenas no lado religioso e espiritual, e a ala liberal, que criou a teologia da libertação. Teologia da libertação que quer, né, essa ala da Igreja Católica quer que a igreja não trabalhe apenas com o seu caráter religioso e espiritual, mas a teologia da libertação quer que a igreja atue no cenário sociopolítico para eliminar a fome, miséria e principalmente as desigualdades sociais. Galera, essa teoria da libertação, ela foi muito forte nessa região do mundo aqui, ó, na América Latina. A presença de padres no Brasil, no Uruguai, na Argentina, que lutam exatamente por melhorias de condições de vida da sociedade. Então, essa ala liberal, né, que tenta fazer com que a atuação da igreja perpasse o campo religioso e espiritual e chegue também a uma atuação sociopolítica para tentar reduzir as desigualdades sociais existentes no mundo. Perfeito? Então aqui foi apresentado para vocês os 4 mais importantes tipos de socialismo existentes no mundo e a gente fica por aqui. Fica o meu abraço e a gente volta em uma próxima oportunidade. Tchau, galera. Valeu!